Quem e onde está agora Joshua Emanuel, o Cristo? Todo mundo e em cada ser humano pelo direito de ser humanizado, ganhar a humanidade. Em todos. E agora, repito, seja o que for que alguém esteja fazendo ao outro, seja bom ou ruim, está fazendo a ele. Ao ser humano e Deus perfeito. Por que ele foi humanizado? Para nos mostrar o caminho para nos tornarmos tão perfeitos quanto nosso Pai Celestial. Ele deu essa instrução: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Vocês não são animais. Não são cães. Não são gatos. Não são vacas. Vocês são deuses vivendo em um corpo humano, material, em um corpo de substância e em um corpo de supersubstância. Vocês precisam se desenvolver. Vocês, sendo eu nas expressões mais baixas do egoísmo, como homem ou mulher, até atingirem um nível onde não há mais sexo agora, vocês são deuses. Vocês podem encontrar todas essas verdades lendo o Evangelho e entendendo o que Joshua, o Cristo, quis dizer nas parábolas. Então, tudo isso é bom, mas qual é o dever de todos, não apenas de um buscador da verdade? Agora, eu descrevi que temos um euzinho insignificante em tempo e lugar em uma forma humana nos 3 corpos. O dever de todos é simplesmente conhecer e usar esses corpos. Conhecer o corpo material e usá-lo da maneira adequada. Usar conscientemente o corpo emocional. Todo mundo está usando o corpo emocional subconscientemente, todos têm desejos, emoções e sentimentos desenfreados, causando dor e tristeza, sem verificá-los na maioria das vezes. Agora, alguém deve começar a analisar suas expressões como ser humano, homem ou mulher. O que é um desejo? O que é uma emoção? Como uma emoção é criada em mim? O que está por trás desse sentimento de possessividade, de dominação, de ostentação, e tudo mais? Isso significa que alguém deve começar a estudar a natureza do seu egoísmo. Então, como mencionamos antes, começar a estudar, de que maneira estou usando a mente agora? Pensando? Apenas escravizando a mente o tempo todo para servir as minhas emoções e intenções na vida? E essas intenções são para quê? Para possuir coisas, ganhar dinheiro, chamar isso ou aquilo de meu? Vocês até encontrarão isso no Evangelho, louco, esta noite estão esperando sua alma. Como uma personalidade sua. O que você preparou pertence a quem? Isso se refere a um sujeito que estava pensando em como acomodar sua riqueza. Eu repito milhares de vezes que o melhor amigo e guia para todo ser humano é o Novo Testamento. Lá você encontrará toda a verdade e tudo o que precisa. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês precisam encontrar esse caminho. Portanto, alguém deve começar a analisar as coisas. Sim, bom, tenho esse sentimento. Eu quero isso e isso e isso. O que criou em mim, na minha personalidade do dia atual, esse sentimento de obter, de ter, e como vou satisfazê-lo? Roubando, trabalhando, enganando, por quê? E algo mais. Depois que um desejo é realizado, imediatamente você o coloca de lado. A coisa que você desejava por tanto tempo e que ficaria feliz por tê-la, agora você descobre que o valor dela não é como você pensava. Algo mais o fará feliz, talvez. E quando aquele for realizado, novamente outro se apresenta, e depois outro se apresenta. Não há fim em desejar, ter, possuir. No entanto, não há nada de errado nisso, contanto que você não seja escravo do desejo. Suponha que alguém fique rico, muito rico, um milionário, temos muitos milionários agora na Europa, na América, em todo lugar, e perca a visão. O que pertence a ele? Ele não pode ver nada, nem mesmo os cheques e as cédulas, que ele diz que pertencem a ele. Ele não pode ver sua propriedade, suas posses e tudo mais. Ele perdeu a visão. O que todos esses objetos materiais ao seu redor significam para ele agora? Nada. E suponha que ele estivesse trabalhando, ganhando dinheiro, e apenas na idade avançada perceba que não pode viver por muito tempo. É o fenômeno da morte do corpo material. Não a morte dele, mas ele não sabe disso. Ele pensa que está terminando após a morte do corpo material. Ele vê todo o trabalho que chamava de meu. Ele pode levar algo consigo? Isso é sua própria punição. Ele está desesperado, em agonia, vendo o dia que está chegando, o que você chama de morte. Isso está causando pânico nele. Portanto, a melhor coisa para todo ser humano é conhecer o além. Podemos fazer isso? Claro, por que não? Como? Tornando-se mestres de nosso corpo psíquico e noético. Tornando nossa autoconsciência um agora, autoconsciência real, não apenas consciência. Quando alguém se encontra fora de seu corpo material, ele pode dizer: sim, agora posso pensar melhor fora deste corpo material que deixei para trás como um Deus. Posso entrar nele a qualquer momento que desejar, ou deixá-lo lá e não retornar a ele. Quando alguém começa a perceber que não é o corpo material, mas uma personalidade racional, pensante, mestre das emoções e livre, onde está o medo da morte do corpo material agora? Então ele fará uma comparação. Antes, ele vivia apenas nesse corpo material, vivendo uma vida não muito diferente da vida de qualquer animal, e agora, o vivendo novamente como um eu, ele vive como, e não apenas, como mestre do plano material, do mundo de 3 dimensões em que uma coisa sólida nunca pode ocupar o lugar de outra coisa sólida. Agora eu sou o mestre da vida. Eu sou a vida. Posso estar onde quiser, seja por projeção ou por exomatose. Então, aprendendo, da mesma forma que posso deixar meu corpo material, também posso deixar meu corpo psíquico e viver em um corpo luminoso, vamos chamá-lo de corpo espiritual, como um espírito, sentindo, sendo Deus, e não apenas um animal. Isso é felicidade ou não? Algo no plano material pode dar felicidade? Não, nada. Satisfação. E essa satisfação também tem em si a sensação de estar cansado dela. Agora, alguém começa a perceber quem ele ou ela é. Isso é o que eu chamo de autorrealização, e não simplesmente estudar a personalidade em tempo e lugar, que é, estudar o egoísmo da personalidade. Eu não chamo isso de autorrealização. A autorrealização está em níveis mais altos e mais altos de consciência.
Se você perguntar a tal pessoa, você tem medo da morte? Morte. Enquanto ainda estou no mundo material, posso conscientemente entrar no plano psíquico e ser o mestre dele de alguma maneira estudando as leis que governam esse mundo das 4 dimensões, eu descubro que, realmente, o plano material é muito sombrio e insatisfatório. Então, novamente, ganhando autoconsciência nos reinos mais elevados da mente, o mundo noético, o mundo das formas brilhantes, você pode fazer comparações entre os mundos e perguntar, o que realmente me satisfaz agora? Você dirá, liberdade de movimento e de expressão do eu. Você não está mais em uma prisão, em um corpo material, acredite em mim, o corpo material é uma prisão. Mas, necessária, para que você perceba estados mais altos e mais altos de autoconsciência. O que realmente vale a pena ter? Novamente, voltarei à Bíblia. Joshua, o Cristo, disse que havia um homem que coletava o tempo todo pedras preciosas até que, um dia, encontrou uma pérola preciosa. Então ele disse que não se importa mais com outras coisas. Eu possuo a pérola preciosa. O que é essa pérola preciosa? Sua individualidade. O eu. Essas duas palavras, eu e realização, talvez vocês tenham ouvido muitas vezes antes sem realmente pensar no que significam tudo para uma consciência humana. Então, qual é o objetivo de todo ser humano? Não posso dizer, abandone tudo. Enquanto vivemos no mundo material, precisamos de coisas materiais. Precisamos de matéria. Precisamos de tudo isso. Claro que precisamos, porque, se não tivermos algum dinheiro, como podemos alimentar pessoas famintas? Apenas sentados e vendo-as morrer de fome? No entanto, se você tem a capacidade de ganhar dinheiro, pode alimentá-las. Portanto, não há nada de errado em ter coisas materiais, ter riqueza e dinheiro. Não somos contra isso. Se todas essas coisas fossem inúteis, por que Deus as teria criado para nós? Se isso não fosse permitido, por que Joshua, o Cristo, disse, buscai e achareis, perguntai e vos será dado, batei e vos será aberto? Agora, você tem permissão para ter, para conseguir. Mas, você não tem permissão para escravizar sua individualidade a todas essas coisas. Escravidão não é boa. Encantamento não é bom. Não, ter, você descobrirá que ter é poder. E assim, a riqueza como qualquer outra coisa, uma autoridade, e assim por diante, não é ruim. O uso bom ou ruim disso é o que o torna bom ou ruim. É como uma adaga. Nas mãos de um criminoso, ela pode cometer crimes, e nas mãos de um cirurgião, ela pode salvar vidas. Portanto, não somos contra nada. Somos contra a escravização do eu por coisas materiais. A cegueira do eu em relação à realidade. Isso é do que alguém deve se libertar. Sou contra o que certas religiões aconselham, como o ascetismo e tudo mais. E sou contra o que alguns budistas, é claro, dizem, apenas jogar fora as coisas. Desprenda-se delas, sim. Tudo deve ter seu valor. Cristo diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dê à vida material o que pertence à vida material e dê a Deus o que pertence a Deus. Portanto, um buscador da verdade deve ser razoável. Ele nunca deve subestimar nada ou superestimar nada, mas dar a cada coisa o seu devido lugar e seu devido valor. Isso significa raciocinar. Isso significa um bom uso da mente.